todos, meus queridos irmãos. Eu sou Simone Valverde, trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos estudar juntos do capítulo 13, o item 4, os infortúnios ocultos. Mas, para tanto, nós vamos começar com a nossa prece. Senhor Jesus, amado Mestre, Deus nosso Pai Criador, rogamos a vós, bem como a diretoria espiritual da nossa casa, Teresa d'Ávila, Rafael, Francisco de Assis e Ubirajara, para que tenhamos uma excelente noite de estudos acerca do Teu Evangelho, Senhor. Que consigamos compreender os exemplos que aqui foram deixados por vós e pelos Espíritos que antes de nós por aqui passaram. Ser conosco mais essa noite de estudos e que possamos, Senhor, ter a Tua permissão para dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, meus queridos, essa noite nós vamos estudar, como eu falei, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que se chama Os Infortúnios Ocultos. E nós vamos ler um trecho do Evangelho para poder melhor, refletir sobre. Nesse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no item 4, ele começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos como de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. E aí, o Evangelho já mostra para a gente o que a gente até percebeu muito bem com a situação que nós tivemos, com a pandemia da Covid-19, que sempre, ou com grandes outros desastres, como aconteceram desastres naturais, outros desastres provocados, sejam enchentes, ou desastres provocados pela imprudência humana, mas sempre nos grandes desastres a população até se une para conseguir levar um alento, para se sensibilizar de uma forma mais efetiva em relação àqueles irmãos mais necessitados naquele momento do sofrimento, da calamidade. Mas o tempo inteiro que a gente percebe, ao longo da nossa encarnação, é que existem os infortúnios ocultos, ou seja, cada um de nós, aqui encarnado no mundo de provas e expiações, carrega a sua cruz, que a gente não sabe, A gente muitas vezes não procura saber, não percebe que aquele nosso próximo pode ser bem mais próximo, Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, um parente, e pode ser um desconhecido. E muitas vezes está passando por situações bastante difíceis, bastante distintas, por nós desconhecidas, que o Evangelho nos traz como infortúnios ocultos. E aí Kardec continua nos trazendo a descrição sobre uma mulher de ar distinto, com trajes simples, então vamos guardando, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente, que ninguém sabe quem é, que entra numa casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida porque a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada, lá mora uma mãe de família cercada de seus filhos pequenos, e à sua chegada a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Então, ela chega com trajes modestos, ainda que bem cuidados, e ela leva
ela leva o que vai acalmar suas dores, suavizado por doces e consoladoras palavras. Então, a gente até sempre lembra quando nós vamos fazer as nossas jornadas, como temos na nossa casa a Jornada de Francisco, ou até mesmo no Natal, quando nós saímos, para que nós não nos esqueçamos de levar doces palavras para os nossos irmãos que naquele momento estão passando por alguma dificuldade e que não só precisam do apoio material, mas precisam de nós, que nós precisamos nos doar, não só doar a matéria. Então, dessa forma, essas pessoas que, no caso dessa senhora, recebem essa ajuda, elas recebem de forma que não se sentem envergonhadas. Porque até o Evangelho continua, esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. E aí ele vem discorrendo, dizendo que graças a essa senhora distinta, essas crianças e essa senhora não vão passar necessidades, apesar e nem ela vai deixar de amamentar os filhos menores, apesar do pai estar hospitalizado, que é aquele que estava provendo, enquanto estava sadio. E aí, onde ela mora? Qual o seu nome? Ninguém sabe. Para eles, é um nome que nada significa, que nada revela, porque ela usa trajes simples para não causar, com o seu luxo, não causar uma afronta, não agredir a miséria daquelas pessoas. E ela leva a filha na companhia. E por que ela leva a filha à sua companhia? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Nesse trecho também é colocado que a filha quer participar também, doando, como vê a mãe fazendo. E a mãe coloca para ela, retruca: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Então, ela coloca que a filha ajude, que a filha doe-se, que ela se doe aos doentes, de forma que ela pode fazer obras úteis, confeccionar roupas para essas criancinhas, dando algo de fato vindo da própria criança, da própria moça. E dessa forma, a mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. E é importante até porque nesse momento, é colocado para a gente, ela é espírita, pouco importa. O que importa é a ação, E aí, dessa forma, o item 4 vem nos trazendo o que a gente pode ficar pensando, É uma senhora que tem luxo, porque mostra que ela evita usar os trajes de luxo, vai com roupas modestas. E a gente, quando lembra que no Evangelho, que no Livro dos Espíritos, nas questões entre 814 e 816, que Kardec também nos traz sobre as provas da riqueza e da miséria. E aí é colocado por Kardec, porque Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros miséria, qual prova é a mais terrível. E é claro que se Deus permite que uns nasçam ricos e outros nasçam na miséria, é para nos experimentar, de formas diferentes e também, via de regra, essas provas são escolhas de nós mesmos, nós próprios espíritos, enquanto na erraticidade escolhemos as provas pelas quais precisamos passar. E Kardec então insiste, a gente sabe que Kardec dessa forma, da forma metódica que ele trouxe com a metodologia dele como pedagogo, todas essas perguntas do Livro dos Espíritos, ele pergunta na 816 se o rico está mais sujeito às tentações, também não tem mais meios de fazer o bem, e aí é justamente que os espíritos respondem que nem sempre o faz, torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, As necessidades aumentam com a sua fortuna e ele crê nunca possuiu bastante. Dessa forma, a gente, naquele momento que estava lendo o Evangelho, a gente não sabe de quem se trata, mas na parte segunda do Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, que trata sobre os espíritos felizes, é colocado sobre alguma daquelas evocações que eram feitas antigamente,
que uma senhora foi evocada 12 anos após o seu desencarne, e que essa senhora, ela vem descrevendo toda a sua vida e tudo que ela fazia, porque ela está nesse capítulo, né, de espíritos felizes. Então, ela coloca de fato que ela se sente feliz por ter cumprido a própria prova enquanto estava aqui encarnada. Mas nesse capítulo, nessa parte segunda, nesse momento que é falado sobre a Condessa Paula, há uma nota, né? Uma nota de Kardec, onde é colocado que essa senhora deveria ser a senhora do capítulo 13, item 4, daquele infortúnio oculto. Aquela senhora que ia lá na casa, não só do exemplo que foi dado, né, que foi descrito, mas como fazia essas visitas com frequência. Ao ponto que numa dessas vezes, né, e aí vamos lá, então foi colocado que ela é a Condessa Paula, quer dizer, ela era uma condessa, e como condessa ela tinha uma posição de valor, ao lado do seu marido ela tinha obrigações a cumprir, e o que ela fazia para conseguir ainda, mantendo aquela posição, aquele padrão social que era exigido, a posição dela enquanto condessa, e o que ela fazia para conseguir ajudar aos pobres? Ela economizava, onde eles conseguiam ter tudo do bom e do melhor, considerando a posição deles, porém ela fazia uma economia para que não houvesse nenhum desperdício, nem de alimento, nem de roupas, nem de nada, que não houvessem supérfluos desnecessários, ao ponto que tudo aquilo que sobrava, ela enchia a carruagem e saía no meio da noite a distribuir para aqueles que passavam dificuldades, que passavam necessidades. Então, na parte segunda do Céu e Inferno é colocado que ela era boa, suave e indulgente com todas as pessoas, que ela estava sempre pronta para desculpar ou abrandar o mal em lugar de agravá-lo. Jamais a maledicência desonrou seus lábios. Sem desdém nem arrogância, ela tratava seus inferiores com uma benevolência em que nada havia de baixa familiaridade. E aí ela compreendia que as pessoas que vivem do trabalho não são como as que vivem de rendimentos, e também tinha uma beneficência inesgotável. Ela diz, né, ela que sempre tratava com caridade, como a gente fala, com empatia, e só Deus sabia as lágrimas que ela secou, os desesperos que acalmou, ao ponto que essa posição dela, que tinha com as funções altas do marido, faziam com que ela tivesse aquela pompa e circunstância no momento da parte social, mas ela não deixava de forma alguma, né, de fazer aquela economia e considerava esse valor a menos para gastar com os necessitados. Dessa forma, quando ela foi evocada, foi colocado se ela era feliz, e ela disse que sim. Ela disse: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente eu o sou, muito mais do que se pode exprimir. No entanto, ainda estou muito longe do último grau. Porém, eu estava entre os felizes da terra porque não me lembro de haver passado por um verdadeiro desgosto. Ela conta aquilo que a gente já falou. Ela tinha juventude, saúde, fortuna, homenagens, tudo que constitui felicidade entre nós. Mas ela diz o seguinte, que o que é essa felicidade junto da que ela desfruta no mundo espiritual. Mas ela diz ainda que as nossas festas não se comparam com as assembleias suntuosas onde, né, os espíritos resplandecem de um brilho que a nossa vista não pode suportar, e que isso é um atributo de pureza. Ela diz que os nossos palácios e salões dourados, não, né? O que são perto das moradas aéreas dos vastos campos do espaço. E vai continuando, né? Hoje a lição é grande, o tempo é curto, e ela vai continuando até um momento que no Evangelho nos é colocado que, em certa feita, uma daquelas pessoas que ela assistiu, uma senhora, foi até o palácio dela para vender, para apresentar para a condessa, porque não sabia que era ela que fazia as visitas, foi levar materiais, artesanatos, né, para vender, e reconheceu a benfeitora. E ela pediu silêncio, porque assim o Cristo quis, né?
que nós fizéssemos em silêncio, que nós façamos em silêncio, com discrição. Dessa forma, no final ainda do capítulo 2º, da parte 2ª do Céu e Inferno, Condessa Paula diz que não foi sem lutas que ela chegou ao lugar que ela ocupa na vida espiritual, e que ela diz que antes dessa última existência que ela foi a condessa, ela passou por várias existências pelas provas do trabalho e da miséria que ela escolheu voluntariamente para fortificar e depurar a alma, e que ela teve a felicidade de se sair vitoriosa dessas provas, e restava a prova da fortuna, que era a mais perigosa de todas para ela suportar, né? Porque o bem-estar material, um bem-estar sem mistura de amargura, e aí estava o perigo, e ela, antes de tentar, quis se sentir bastante forte para não sucumbir. Então isso a gente traz porque são exemplos, né, para nós de que nos fortaleçamos nas nossas provas. E aí, como Condessa Paula falou que nós devemos agir com discrição, a nossa patronesse, né, Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, no capítulo 11, ela fala exatamente disso, né? Ela fala que é necessário agir com discrição, que há outras obras de caridade que a gente pode fazer, como a própria leitura de bons livros, passatempos virtuosos, que a gente faça tudo em serviço a Deus, que a gente, servindo a Deus, que a gente até deve servir ao nosso próprio corpo, para que o nosso corpo possa estar apto para a nossa missão, para as nossas missões pequenas ou grandes, para que a gente possa servir ao nosso próximo e dessa forma estarmos servindo a Deus. Nossa patronessa ainda nos avisa e diz que repete sempre, que é muito importante, que ainda que nós tenhamos inquietações ou distrações nos nossos pensamentos, que não fiquemos atormentados ou aflitos. E dessa forma, meus queridos, nós vamos encerrar o nosso estudo, né, que é muito grande, mas o tempo é curto, com a prece da nossa querida patronesse, onde, na própria prece que nós vamos encerrar, nós vamos entender toda essa simplicidade da nossa patronesse em relação a essas inquietações. E assim, erguendo o nosso pensamento mais uma vez a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à nossa patronesse, que nada nos perturbe, que nada nos espante, que quem tem a Deus, tudo basta, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Que nós possamos, Senhor, com essas palavras da nossa oração de Teresa d'Ávila, nossa patronesse, encerrar o nosso estudo, rogando para que sejamos fortalecidos nas nossas provas, para que sejamos acalmados nas nossas inquietações, para que consigamos acalmar também os corações dos nossos irmãos, pois cada um de nós passa por infortúnios ocultos, sejam eles morais, materiais ou espirituais. Que consigamos, Senhor, com Teu amparo, o amparo de Deus, nosso Pai Criador, e dos Espíritos benfeitores da nosso Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Que assim seja, graças a Deus.